Eu vi, está todo mundo conseguindo me ver, e aí a gente começa, tá? Eu estou silenciando alguns microfones aqui que estão abertos, tá, gente? Para a gente não ter microfonia e ruído, nada, tá ok? Mas dúvidas, basta levantar a mão que a gente dá a palavra, tá? Para que vocês possam tirar as dúvidas, principalmente nesse momento, né? Sobre as orientações, que é justamente o tema central da nossa reunião de hoje, tá? Então, vamos lá, rapidamente. Eu sou o professor Davi, tá? Eu sou o coordenador do núcleo, acho que todos já me conhecem, porque a gente já fez uma ou duas reuniões anteriormente. A gente também está aqui com o professor Hamilton, que é o coordenador do curso. Professor Hamilton, algumas palavras, por favor. Pessoal, boa noite a todos. Vamos nos preparar para essa etapa final do curso. Já vamos começar a pensar no TCC. Justamente, tá ok? Como o professor Hamilton bem frisou, tá? A gente ultrapassamos a metade do curso, tá ok? Hoje começou a disciplina de deficiências múltiplas, né, com a professora Zélia. Posteriormente, vocês ainda têm a disciplina com a professora Zélia também, transtorno do espectro autista, tá ok? Posteriormente, né, vocês terão a disciplina com a professora Mônica, metodologia da pesquisa científica, tá? Isso aí está no calendário, está disponível para vocês na sala da coordenação. E, por fim, né, a última disciplina, que é comigo, né, que é orientação e seminário integrador, que aí a gente finaliza o curso com o seminário, tá? Com a apresentação de todos os trabalhos, né, né, que são construídos ao longo do processo. Ok? Já fizemos uma reunião com todos os professores orientadores, tá? Anteriormente, na semana passada, né, estava eu, o professor Hamilton, tá? Com todos os professores orientadores, tá? E como é que vai se dar o processo de orientação, ok? A lista dos professores orientadores já está disponível para todos vocês. Professor, aonde? Na sala da coordenação. Tá? Vou projetar aqui rapidamente a sala da coordenação aqui para todos, tá? Para que vocês possam identificar exatamente onde se encontra, ok? A lista dos professores orientadores, ok? Todo mundo consegue ver Todo mundo está conseguindo ver o Moodle? Sim, a projeção da tela? Alguém levantou a mão? Deixa eu só ver aqui rapidamente. Não. Alguém levantou a mão? Não, né? Então, deixa eu projetar aqui. Então, estou projetando o Moodle para vocês na sala da coordenação, ok? Aqui, né, inicialmente, a gente tem o fórum da coordenação, outras questões mais. Deixa eu só autorizar aqui o pessoal a entrar rapidamente. Tá, pronto. Todo mundo já está na sala. Então, vamos voltar aqui ao Moodle, ok? Então, observem que na sala da coordenação a gente tem as informações preliminares, né, do curso. Vocês encontram o calendário aqui, tá ok? Com as datas, né? E é bom só frisar, deixa eu abrir o calendário aqui para vocês, tá? Frisando algumas datas, tá? Então, vejam, a gente está aqui em deficiências múltiplas. Né? Deixa eu permitir o pessoal entrar aqui rapidamente. Ok? Então, a gente está aqui em deficiências múltiplas, né, com a professora Zélia, né, como eu já falei anteriormente. Observem as datas, tá ok? Depois, transtorno do espectro autista, metodologia da pesquisa científica, trabalho de conclusão do curso. E observem, tá? Seminário integrador, a gente tem a data no nosso calendário, ok? Seminário integrador ocorrerá entre os dias 26, 27 e 28 de agosto. Aqui é o final do curso, tá, gente? Tá? O curso termina justamente no fim do mês de agosto, com a apresentação de todos os trabalhos durante esses 3 dias, tá ok? O seminário, deixa eu permitir que o pessoal entrar, pronto. O seminário, tá voltando aqui rapidamente, o seminário, tá? Ele pode ser híbrido ou pode ser completamente remoto, tá? Então, a gente ainda vai definir, né, a coordenação do curso, junto com a coordenação do NEAD, a gente ainda vai definir se ele vai ser semipresencial, se ele vai ser completamente remoto. Mas é um evento, né? Esse evento ele vai ser cadastrado no CIGA, tá? E é óbvio que vocês terão, né, direito ao certificado de participação no evento, aqueles que se cadastrarem no evento pelo CIGA, ok? Essas informações sobre o evento propriamente dito, tá? A gente vai passar para vocês mais adiante, lá para o mês de maio, tá?
Tá? A gente vai ter uma outra reunião em maio, ok? Lá, maio para junho. Vou deixar o pessoal entrar aqui, entendeu? Então, permitir a todos. Tá? Só um minutinho. Pronto. Tá? Então, voltando aqui, tá? No seminário, a gente vai ter uma outra reunião, no final de maio, para começo de junho, ok? Para explicar como vai funcionar a metodologia do seminário, como é que vai funcionar o processo, né, do evento, ok? Não se preocupe, tá? Mas marque a data, porque a data é o final do curso. E os meses de setembro, outubro e novembro, tá? São os meses da prorrogação. Não consta aqui no calendário, mas já estou informando a todos, tá? Que a prorrogação do curso, tá, vai se dar entre setembro, outubro e novembro, ok? Aqueles que precisarem e solicitarem, né, a prorrogação, os que precisarem da prorrogação, vão precisar preencher um formulário, tá, no Moodle. Tá? A gente vai disponibilizar um formulário no Moodle, tá? Formulário de prorrogação de curso. Basta vocês preencherem esse formulário e aí as informações chegam para a gente sabe exatamente quem pediu prorrogação, e aí a gente tem um controle da turma toda em relação a esses processos. Tá? É importante vocês preencherem o formulário de prorrogação. Por quê? Porque, como são muitos alunos, né, então a gente precisa, e muitos orientadores, professores e orientadores, a gente precisa ter um controle sobre todo esse processo, ok? Então, esse formulário de prorrogação deve ser aberto lá para o mês de maio, ok? Então, professor, eu preciso de uma prorrogação, eu preciso desses 3 meses para concluir o TCC. Basta preencher, entendeu? O formulário de prorrogação, e aí o seu pedido vai ser deferido sem nenhum problema, ok? Certo? A princípio, né, não temos intenção de indeferir pedidos de prorrogação. Todos devem ser autorizados sem nenhum problema, ok? Então, seminário dia 26, 27, 28. Vou voltar aqui na página do Moodle, tá? E observem, lá no Moodle, vocês vão encontrar o quê? Orientações de TCC, ok? Então, vocês vão ter acesso, tá, às orientações de TCC justamente nesse campo aqui. Davi, diga, grande Emerson. Só um esclarecimento, que aí, como você estava citando o seminário, e aí eu acho que é preocupação de alguns, o formato do seminário ainda está sendo decidido, se ele será híbrido, presencial e remoto, ou só remoto. Mas, de um jeito ou de outro, para aquelas pessoas que moram longe, nós temos alunos do Brasil todo, eles vão poder apresentar de maneira remota e participar do seminário remoto. Se híbrido, então a gente está só abrindo a possibilidade para quem for aqui de Mossoró, para quem for aqui das redondezas, se desejar vir pessoalmente apresentar o trabalho, vai vir. Mas, novamente, isso ainda está sendo fechado. Híbrido ou remoto. De qualquer modo, se você quiser apresentar completamente remoto, o seu trabalho vai ter essa opção. Isso. Tá? Não se preocupem com relação a isso. Né? Como o Emerson bem frisou, tá? Como temos alunos do Brasil inteiro, ok? A possibilidade remota ela sempre vai existir. O evento nunca é totalmente presencial. Ele é sempre ou híbrido ou ele é remoto, completamente remoto, tá ok? Com webconferências e outras questões mais. O Alisson levantou a mão. Diga, Alisson, meu querido, por favor. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Eu queria tirar uma dúvida em relação ao formato, né, do seminário. Pelo que eu entendi, não vai existir uma defesa com uma banca de defesa, como geralmente existe. Então, eu queria entender se realmente não vai existir essa banca de defesa, que eu já concluí uma pós-graduação e geralmente a gente marca com o orientador, né, com os membros da banca, e aí a gente decide qual o melhor dia e o melhor horário ali para todos os membros e para o aluno. Mas eu vi que já tem dias específicos, né? Aí cada aluno vai ter um horário, ou é por ordem de chegada, podemos dizer assim. Vai existir professores para avaliar? Veja, gente, a pergunta do Alisson é bastante interessante, tá? Então, vou deixar claro para que vocês entendam como é que vai funcionar o processo das apresentações. O nosso curso, ele não exige, tá, a defesa perante uma banca, ok? Tá? Essa situação
não está no nosso PPC. Então, o nosso curso, como é que ele funciona? Você tem que construir o trabalho de conclusão de curso junto com o professor orientador e precisa fazer uma apresentação pública desse trabalho, entendeu? Essas apresentações ocorrem em torno de 10 a 15 minutos, ok? E vocês são organizados em salas, tá? Virtuais ou mesmo presenciais, porque pode acontecer, né, do evento também ser semipresencial. Então, vocês são organizados em salas virtuais ou presenciais para fazer a apresentação pública. Tá? Os professores orientadores todos são convidados a participarem do evento, mas é facultativa a presença deles, tá? E não tem uma banca propriamente de avaliação. O conceito e o processo avaliativo de vocês é dado pelo professor orientador quando ele preenche o termo de conclusão de TCC e dá o conceito aprovado ou reprovado. Ok? Então, Alisson, não teremos bancas de defesa, mas a apresentação pública ela é o quê? Obrigatória. Todos os alunos, sejam alunos que vão apresentar no seminário ou durante a prorrogação, setembro, outubro e novembro, precisarão fazer o processo de apresentação. Tá? Geralmente, a gente tem, né, nas salas a presença de um professor ou de um tutor mediador, que é professor também. Geralmente, os nossos tutores também eles atuam conjuntamente nesse processo. Então, a gente tem sempre um professor ou um mediador, ou os dois, né, tutores ou professor, e temos também o pessoal da nossa equipe técnica, que também está sempre presente, ou na sala, né, para ajudar em qualquer questão, por exemplo, técnica, né, e apoiar ou ajudar, de alguma forma, né, os processos das apresentações. Ok? Deu para ficar claro, Alisson? Sim, professor, obrigado. Ok, certo? Mas lembrando, as apresentações são obrigatórias. Não vai ter uma defesa formal, entendeu? Uma banca, ok? Mas as apresentações são obrigatórias. Então, gente, voltando aqui para a orientação de TCC na sala da coordenação no Moodle. Vocês encontram aqui o modelo, tá, do artigo, ok? Esse modelo ele foi atualizado pela biblioteca, tá? Mas pode ter alguma defasagem em relação às regras da ABNT, ok? E aí o orientador, juntamente com o orientando, deve observar essas questões, ok? Eu vou abrir o modelo aqui rapidamente e apresentar para vocês o modelo, ok? Deixa eu tirar aqui a página do Moodle, depois eu volto aqui para o Moodle, tá? Esse modelo ele deve ser seguido, por quê? Porque todos os trabalhos de conclusão de curso, eles devem obrigatoriamente ser depositados no repositório da biblioteca, ok? Que é uma etapa final, né, do processo para possibilitar a emissão de certificado, ou do certificado de vocês, ok? Então, deixa eu rapidamente projetar o modelo aqui no Word, tá? Para que todos possam ver. Todos estão conseguindo ver o modelo? Tá beleza? Certo? Está carregando, professor. Pronto, deu certo. Pronto, mas aí vai aparecer. Em nome de Jesus. Deu certo, professor, apareceu. Pronto, tá? Então, vejam, nesse modelo, vocês precisam colocar um cabeçalho, tá? Isso aí é algo obrigatório por parte da biblioteca, tá? Esse cabeçalho vocês preenchem, Universidade Federal Rural do Semiárido, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o centro, no lugar do centro, é o núcleo de educação à distância, curso de especialização em atendimento educacional especializado, trabalho de conclusão do curso, ano 2026, aí tem o título, subtítulo, observem, né, o nome do orientando, o nome do professor orientador, tá? Obrigatório, tá? Esses quesitos. E observem aqui, né, nas notas de rodapé, né, vocês têm depois a descrição, né, do currículo Lattes do orientando, a descrição do currículo, né, do professor orientador e as informações do trabalho de conclusão de curso apresentado ou defendido para a especialização em atendimento educacional especializado, e a data que vocês vão colocar aqui é a data do dia da apresentação do trabalho de vocês, ok? Então, esse modelo ele deve ser seguido à risca, ok?
Porque se vocês não seguirem esse modelo, principalmente com relação a essa primeira página introdutória, tá? Se vocês não seguirem, o trabalho é devolvido, não é aceito na biblioteca. Aí vocês têm que corrigir, entendeu? Para depois poderem depositar lá na biblioteca. O passo a passo, né, de como será o depósito na biblioteca, lá para maio, na reunião de maio para junho, a gente vai informar para vocês, ok? Não se preocupem com isso agora, tá? Se preocupem com os módulos, as disciplinas que vocês ainda precisam realizar e, consequentemente, né, se preocupem em construir o trabalho, construir o artigo, ok? Diga, Alisson, meu querido. Professor, a questão do depósito no repositório impossibilita a gente de publicar esse trabalho em um periódico ou não? Não impossibilita, entendeu? Você pode depositar no repositório da Universidade Federal Rural do Semiárido e pode publicar o seu trabalho em qualquer revista, periódico, capítulo de livro, sem nenhum problema. Muitos alunos, juntamente com os professores, fazem isso, tá? A gente está construindo uma revista, um periódico, tá, do Núcleo de Educação à Distância, mas ainda não conseguimos terminar e finalizar todo o processo, ok? Futuramente, a ideia é que os próprios artigos ou os melhores artigos sejam publicados na nossa própria revista, entendeu? E aí ficaria bem melhor, né, para professores, orientadores, para todo mundo. Mas o nosso editorial, o nosso periódico ainda não está pronto, então ele está de stand-by, ainda tenho que resolver esse problema, ok? Mas não impossibilita, viu, Alisson? Vocês podem fazer publicações do trabalho de vocês sem nenhum problema. Tá? Deixa eu ver se tem alguma... Diga, tranquilo, né? Alguma questão, Emerson? Isso. Pessoal, só para ficar bem claro, a conversa hoje é sobre o início do TCC. Mais para frente, em maio, mais ou menos, nós teremos um outro encontro para conversar sobre o final, o depósito, o seminário, a apresentação, todas as últimas etapas do trabalho de vocês. Eu sei que surgem dúvidas sobre esse final de trabalho, a gente eventualmente tira uma ou outra dúvida, mas a preocupação nossa nesse momento hoje é conversar sobre o começo. Isso. O tipo de trabalho que vocês vão fazer, o contato com os orientadores, porque senão a gente dá 10 horas da noite e a gente não vai sair do campo. Justo. Tá? Toda a preocupação de vocês é válida, mas será esclarecida, cada uma no seu tempo. E só mais um ponto, Davi, para ficar claro também, o TCC de vocês é no formato de artigo, ele não é no formato de monografia, que o pessoal escreve. Monografia a gente vai escrevendo, 50 páginas, 60, vai lá. Artigo a gente é mais enxuto, mais conciso, mais direto, até por causa do prazo que vocês têm. Começa agora e até o final de julho, mais ou menos, tem que estar concluído. Isso. Já que o Hamilton tocou nesse assunto, lembrando, tá? Eu ia falar sobre isso, mas o Hamilton já falou, esse artigo, vocês devem produzir ele em torno de 20 a 25 páginas, no máximo, ok? Com todos os elementos, tá? Uma bibliografia, entendeu? Por exemplo, quadros estatísticos que vocês queiram colocar, alguma coisa desse tipo, entendeu? Fazer análise, né? Os resultados, tudo que vocês possam imaginar, no máximo 20, entre 20 e 25 páginas, tá? Não pode ultrapassar esse número de páginas, senão não é um artigo, né? Desconfigura a ideia, né, propriamente de um artigo, ok? Então, não é um negócio assim, entendeu? Não, como o próprio Hamilton colocou, não é uma monografia, tá? Não é uma dissertação, não é uma tese de doutorado, tá? É um artigo, tá? Que, posteriormente, óbvio, você pode desenvolver sua pesquisa mais para frente, num mestrado, num doutorado, sem nenhum problema, tá, ok? Mas, a princípio, é algo mais enxuto, algo mais simples. Diga, Alisson. Professor, para ser mais prático, né, até para atender os objetivos aí da reunião, o senhor disponibilizou a lista lá na sala de coordenação, eu já vi aqui que tem todos os instrumentais lá. A gente, enquanto aluno, a gente pode, sei lá, escolher a partir da linha do professor e já entrar em contato com ele, ou a gente precisa da autorização dos senhores para fazer algum Isso, vamos lá, né, rapidamente. Então,
Deixa eu voltar aqui no Moodle, tá? E falar aqui rapidamente da lista de professores orientadores para que vocês possam se organizar da melhor maneira possível, ok? Hoje, a partir de hoje, dia 30 de março, todos os professores, né, já estão cientes, né, que a gente já fez uma reunião com os professores orientadores, já estão cientes que os alunos podem entrar em contato com eles. Então, vou mostrar aqui, ó, lista de professores orientadores para o TCC, ok? Então, aqui tá todos os nomes de todos os professores aptos a orientar. Professor, eu posso escolher alguém fora da lista? Não, entendeu? Todo professor orientador do curso do AEE tem que estar nessa lista. Ó. Se não tiver nessa lista, ele não pode ser professor orientador, ok? Tá? Por quê? Porque a gente, na verdade, a gente passa por um processo seletivo, a gente, na verdade, analisa quem é o professor, olha o currículo Lattes dele, outras questões, e aí, consequentemente, a gente defere, né? Ele foi deferido para ser professor orientador nosso, aqui no nosso curso, ok? Então, observem que aqui vocês vão encontrar mais de 40 nomes, tá? 40 professores disponíveis para fazerem a orientação, tá? Observem que existem eixos de orientação para facilitar. Vou aumentar aqui, tá? Esses eixos de orientação são os eixos de apresentação no seminário, ok? Então, lá vocês vão ser divididos também por eixo. Eixo 1, 2, 3, para a gente poder organizar também as apresentações. O eixo de orientação é a temática, tá? Existem 9 temáticas que vocês podem desenvolver o trabalho do AEE, ok? Essas 9 temáticas, tá? Nem todos os professores orientam as 9 temáticas. Observem, por exemplo, a professora Jussiane da Costa Silva orienta o eixo 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Tá? Então, se você, por exemplo, tem o interesse em desenvolver a temática no eixo 9, por exemplo, História da Educação Especial, Organizações, Movimentos Sociais e Acessibilidade, a professora Jussiane ela não tem perspectiva de fazer orientação nesse eixo, então você procura um professor que tem, como, por exemplo, o professor Davi, né? No caso sou eu, ou a professora Leida Regina, no caso, entendeu? Que também orienta, né, os 9 eixos, né? Então, observem, nem todos os professores orientam todos os eixos, ok? Então, vocês podem entrar em contato com os professores a partir do e-mail do professor, observe, tá? Todos os e-mails estão aqui disponíveis para vocês, tá ok? Então, você entra em contato com o professor, e aqui você também sabe se o professor é docente efetivo da UFESA ou não. Existem professores da UFESA, existem servidores que são também nossos professores orientadores, e existem professores orientadores de outras instituições, de outras universidades, de outros institutos, e por aí vai, tá ok? Então, vocês encontram o e-mail de todos os professores aqui. Basta vocês entrarem em contato com o professor por e-mail, e aí, consequentemente, estabelecer o acordo de orientação, e aí vocês firmam esse processo de acordo, e a orientação ela vai se desenrolando, ok? Os encontros de orientação podem ser através do Google Meet, através do StreamYard, entendeu? Vocês resolvem isso com os professores orientadores, ok? Tudo isso é acertado entre você, orientando, e professor orientador, ok? Lembrando, tá? Caso vocês queiram ver o currículo Lattes do professor, a gente não disponibilizou o currículo Lattes do professor aqui, mas basta procurar na plataforma Lattes, tá? Do CNPq. Aí você encontra lá o currículo Lattes do professor, caso você tenha alguma dúvida, certo? Então, aqui tem todos os alunos, todos os professores orientadores na lista que vocês encontram na sala da coordenação, certo? Alguma questão inicialmente? Diga, Alisson, e depois o Elias. Professor, eu vi que tem uma carta de aceite lá, né? A gente já tem todos os instrumentos. Eu posso entrar em contato com o professor, pedir o aceite dele, né? Ver se ele está de acordo com o meu objeto e já depositar o aceite lá no AVA, onde o senhor disponibilizou o envio? Isso. Vamos voltar aqui para o Moodle rapidamente para que vocês possam ver, tá? O acordo entre professor, orientador e orientando, ele é feito através de um instrumento. Que instrumento é esse? A carta de aceite de orientação. Tá? Essa carta de aceite ela é de extrema importância para a gente controlar, entendeu? Todo esse processo. Sem falar que é através da carta de aceite
que a gente monta a lista de professor, orientador e orientando, e envia para a biblioteca, envia para a PPG, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, entendeu? Todos os dados. Então, depois que vocês acertarem todo esse processo, tá? Isso tem que ser firmado através da carta de aceite de orientação. Observem que o upload da carta deve ser feito aqui, ó, no Moodle, ok? E observem a data, tá? Estará aberto entre os meses ou dias, né? Entre 30 de março, que é hoje, até 31 de julho de 2026. Depois, fecha. Tá? O Moodle não vai mais aceitar que vocês enviem cartas de aceite. Tá? O Elias levantou a mão. Elias? Então, Boa noite, boa noite, professor Davi. Boa noite. Boa noite, turma. Eu nem estaria aqui, mas por uma coincidência estou. Até falei com o senhor no privado, lá no via Moodle. Sim, diga. Professor, no caso, eu vi ali que tem uma relação de docente, né, para orientador, e Sim. só para ter uma redundância a pergunta. Então, ali está descrito cada área em que aquele orientador pode orientar, é isso? Isso, cada eixo, isso, cada área. Pronto, diga, isso. Então, por Eu não exemplo, entendi. se você quiser desenvolver o seu artigo, por exemplo, na área de políticas educacionais, para a área de educação especial, tem um eixo lá específico. E aí o professor, por exemplo, pode orientar ou não, entendeu? A partir do campo de pesquisa do professor, do campo, né, de pesquisa em que o professor atua. Lá vocês Isso encontram porque isso. Tá? É, entendi. Então, porque no caso, um exemplo, é, digamos que eu queira um professor mas ele não trabalha com aquele meu eixo, então não pode, eu tenho que procurar um professor que trabalha Isso, com aquele eixo, é seria isso? isso. A não ser É o que o professor adequado. abra, a não ser que o professor abra uma exceção para você. Aí você pode ver com ele, entendeu? Tá? Tudo Aí é uma bem. questão de você e o professor orientador entrarem num acordo, entendeu? Diga aí, professor Compreendido, Renzo. obrigado. Deu para entender? Pessoal, em junho, vocês terão um módulo sobre metodologia da pesquisa científica. Mas não dá para esperar junho para começar a pensar o TCC. Vocês já podem enviar e-mail para o orientador, dentro daquela lista, se apresenta como aluno aqui da especialização. Esses orientadores, nós tivemos um encontro com eles semana passada, esclarecemos todo o processo, quais são os documentos que eles têm que assinar, como a carta de aceite, qual é o processo a ser seguido. Então, eles já estão esperando vocês. Se você já tiver uma temática dentro daquele eixo que o orientador está se propondo, se você já tiver uma ideia, alguma coisa que tenha a ver com o seu campo de atuação, eu sei que tem muitos professores aqui, muita gente que está em sala de aula, pega a sua experiência, aproxima com aqueles eixos temáticos, propõe ao orientador, olha, eu atuo em tal área, gostaria de fazer meu TCC sobre isso, combina com o orientador. E até mesmo se você não tiver nenhuma ideia, acontece. Se você não tiver nenhuma ideia sobre o que fazer seu TCC, diga isso para o orientador também. Olha, eu vi o seu currículo lá, vi aqui o que você está propondo como eixo para orientar, eu não tenho nenhuma ideia formada sobre o que fazer no meu TCC, eu queria conversar contigo, eu queria ver se tinha uma sugestão. Essa temática inicial e o formato, se é uma pesquisa de campo, se é uma revisão de literatura, combine com seu orientador. Você vai por e-mails, por chamada aqui no Google Meet, pelo WhatsApp, vá conversando com ele está ali esperando para vocês poderem fazer esse trabalho. Só para finalizar, todos vocês já têm uma graduação, tem muita gente aqui que tem mestrado, que tem doutorado, então você já tem uma noção do que é um TCC, do que é um trabalho de pesquisa, alguma coisa de metodologia. Vocês não estão completamente verde, como na época da graduação. Junta a sua experiência, seu campo profissional, conversa com os orientadores. Manda um e-mail, se por um acaso passou uma semana, passou uns dias ali, ele não te respondeu, manda e-mail para outro. Mas consiga alguém e vá trabalhando com essa pessoa. Ok, Davi?
Acho que Sara... Tranquilo. A Sara levantou a mão. Diga, Sara. Era só por questão de resumir, assim, no caso, o primeiro passo é entrar em contato com o orientador e, posterior a isso, preencher a carta de aceite, mandar para ele assinar, para então começar a escrita do artigo. Justo. Ok? Muito obrigada. Tá? Então, vejam, eu projetei para vocês a carta de aceite, para que vocês observem, caso alguém tenha alguma dúvida. Vejam, né? Carta de aceite do orientador, aí tem o nome do professor lotado, né? Ou servidor do Centro de Ciências Humanas, né? O professor preenche ou passa esses dados para você preencher a carta, da instituição, né? Da universidade ou instituição, Universidade Federal Rural do Semiárido, ou Instituto Instituto de Educação e Tecnologia do Ceará, né, o IFCE, né, do Ceará, aceito, aí coloca o nome completo do orientando. Gente, o nome completo de vocês, tá, sem erros, ok? Para facilitar o nosso trabalho quando a gente receber a carta de aceite, tá? E aí, consequentemente, data, né, o mês e a assinatura com a assinatura GovBR, né, o GovBR, a assinatura GovBR do professor orientador, caso a gente precise também validar as assinaturas, ok? Para a gente não ter problemas, tá? Então, essa é a carta de aceite. Você entra em contato com o professor pelo e-mail, manda a carta, preenche a carta, o professor assina, está firmado o acordo de processo de orientação, certo? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Alguma questão? Diga, Ana Paula. Boa noite. Boa noite. O senhor pode repetir até que dia a gente precisa mandar a carta, porque eu não Veja, consegui... tá? Eu vou falar agora de algumas datas para vocês, tá? Para os alunos que quiserem terminar o curso dentro do prazo, que é o final de agosto, precisam enviar o TCC até o dia 20 de agosto, ok? Então, 20 de agosto, tá? Vai ser a data limite para que o aluno envie o seu TCC para que ele possa participar do seminário e finalizar o curso, ok? Então, essas datas vocês coloquem na mente de vocês para que vocês possam se organizar para fazer a escrita, entendeu? Até o dia 31 de julho de 2026, o Moodle vai estar aberto para receber cartas de aceite. Mas lembrando, se você, por exemplo, firmar seu acordo com o professor orientador somente em julho, tá? Eu acho que você não vai conseguir defender no final de agosto, entendeu? E vai ficar, talvez, para prorrogação, né? Então, o que acontece? Essa carta de aceite, né, o quanto antes vocês enviarem para a gente, né, mais rápido vocês começam o processo de orientação, mais rápido vocês trabalham junto com o professor orientador e vão construindo, né, essa metodologia de trabalho para finalizar o TCC. Okay? Essa dinamicidade ela ocorre por causa de características do próprio curso, entendeu? Características relacionadas à administração, financiamento do curso e outras questões, tá, que são de extrema importância, tá, e exigências da CAPES, já que é a CAPES que, né, banca ou financia o curso, né, de especialização de vocês. Então, lembrando, tá? Data limite da carta, 31 de julho, como o professor Hamilton colocou, data limite para participar do seminário, 20 de agosto, ok? Isso é participar do seminário. Então, o TCC completo, finalizado, com um termo de conclusão, e esse termo de conclusão, uma outra reunião, que é a reunião de maio, né, para junho, a gente vai explicar para vocês também, explicar para os professores orientadores, tá? Esse termo de conclusão tem que estar junto com o TCC finalizado, depositado no Moodle, ok? Isso tem que estar no Moodle, tá? Para que a gente possa inserir você no seminário para fazer o processo de apresentação e transcorrer para o final do curso, né? Emissão de certificado e outras questões mais, entendeu? A última disciplina, que é de metodologia, tá? De acordo com o calendário, tá? Essa disciplina ela se encerra exatamente, deixa eu dar uma olhada aqui, entendeu? Dia 21 de junho, isso mesmo. E entre os dias 22 e 23 de agosto, vocês têm
um momento, né, vamos dizer assim, uns 2 meses para concluir a escrita, terminar todo o processo de orientação e, consequentemente, enviar, entendeu, para a gente o TCC finalizado junto com o termo de conclusão. Ok? Diga, Professor, Ana essa Paula. foi a... Opa, só um minuto, Elias, por favor. Diga, Ana Paula. Esse seminário a gente vai apresentar em algum lugar? Eu não peguei o início da reunião, por isso que eu estou perguntando. Talvez já tenha até falado, mas eu não percebi. Eu não entendi a questão do seminário que o senhor falou. O seminário é quando vocês vão apresentar os trabalhos de conclusão de vocês. Todos serão obrigatórios a apresentação do seminário. Ela pode acontecer remota e pode acontecer presencial. Mas para aqueles que moram distante, né, em outras cidades, outras capitais, no restante do país, não se preocupem, porque vão, entendeu, ter a oportunidade de apresentar o seminário de forma remota. Ok? Então, Ana Paula, se você, por exemplo, não é daqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, né, e não se preocupe que você vai apresentar o seu trabalho de conclusão de forma remota. As apresentações são obrigatórias. Não temos bancas, né, de defesa, tá? De trabalho de conclusão de curso, mas temos, sim, a apresentação pública obrigatória de todos os trabalhos. Gente, o termo de conclusão é assinado pelo professor orientador, entendeu? E lá consta os dados de vocês, o título do trabalho e, consequentemente, o conceito, né, aprovado ou não, entendeu? Ana Paula, você ainda tem alguma dúvida? Não, eu só não consigo tirar a mãozinha lá do... Entendi. Não consegui Diga, tirar a mãozinha. Elisa. Pronto, Desculpa. tranquilo. Diga, Elisa. Professor, esse seu prazo, que começa a partir do dia 22, é com o senhor, né? Que tem lá o seminário. Esse Isso. período é o período que a gente vai estar com o orientador ou com a orientadora construindo trabalho, porque essa pergunta foi feita no chat aqui. Se nesse momento nós teríamos algum encontro com o senhor ainda, nesse intervalo aí de 22 de junho, que é quando começa a gente ficar aí sob sua custódia. Isso. Ah, Entre 22 de junho e 23 de agosto, tá? Eu sou responsável pela última disciplina de vocês, tá? Nessa disciplina, o que a gente vai ver propriamente? Né? Vocês, na verdade, não teremos encontros, entendeu? Propriamente síncronos, tá? A não ser que ocorra alguma necessidade de a gente passar alguma informação para vocês, alguma coisa desse tipo. Os encontros podem ocorrer, mas em relação a explicar a metodologia do seminário, como o seminário vai acontecer e outras questões mais, entendeu? Por quê? Porque o processo de orientação é entre você e o professor orientador. Tá? Eu, como professor da disciplina de orientação, eu estou ali para auxiliar, entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que, por algum motivo, você não está conseguindo contato com o seu professor orientador. Você entra em contato comigo e eu faço uma ponte de comunicação com o seu professor orientador, entendeu? Então, eu sou justamente aquele professor que está ali para fazer o auxílio, entendeu? E, óbvio, coordenar todo o processo, ok? De orientação, montar um seminário juntamente com o professor Emerson, né? Então, eu sou o professor orientador dessa última disciplina de vocês e ela serve exatamente para isso, entendeu? professor, nesse caso, a gente precisa buscar um alinhamento com o nosso orientador para fim de cronograma. Tipo, por exemplo, eu sou professor regente de 2 escolas em 2 cidades Sim, diferentes, né? E aí eu também sei que a professora trabalha, tem a jornada dela, e a gente precisa montar um cronograma, digamos assim, para marcar aqui esses encontros síncronos, digamos assim, para nem sempre estar sim. trabalhando no TeamView, para ter aquele momento realmente desse momento que estamos partilhando aqui agora. O que acontece? O professor orientador ele vai, junto com você, montar o cronograma de desenvolvimento da orientação. Por exemplo, vamos dizer que alguns alunos me procurem, né, e a gente firma um contrato de orientação. O que eu vou fazer com esses alunos? Vou marcar encontros online com eles. A gente vai definir o problema da pesquisa, que vai ser trabalhado, a metodologia, né, de construção do artigo. Então, tudo isso é feito entre professor e orientando, professor orientador e orientando. Monta o cronograma, o professor monta, né, cada professor tem a sua especificidade, cada professor trabalha de um jeito, tá? Então, isso é livre, né, porque a orientação, né, ela
vamos dizer assim, o professor ele vai ditando, né, a metodologia de trabalho dele, vai ditando a metodologia do cronograma de trabalho sem nenhum problema. Então, vocês acertam isso com o professor, entendeu? Trocam figurinhas com o professor. Diga, Emerson. Pessoal, a gente está acompanhando o chat, tem várias perguntas que surgem, não tem como estar respondendo, porque fica interrompendo a fala do Davi e, ao mesmo tempo que várias dessas perguntas já foram respondidas. A gravação desse momento vai ficar disponível para vocês na sala da coordenação, então vocês podem assistir novamente, desde o começo desse encontro, e acho que para reforçar a dúvida do Elias, vocês devem procurar já desde agora o orientador de vocês. E por um acaso vocês, vários aqui trabalham em mais de uma sala de aula, mais de uma escola, mais de um lugar ao mesmo tempo, combina com o orientador como é que vai ser a orientação de vocês. Não haverá encontro com os orientadores da mesma maneira como tem as webconferências com os professores das disciplinas atuais. O encontro com o orientador é individual. Esse é pelo Meet, no horário que convém aos dois, ou se é algo por e-mail. A troca de e-mails, expressando as dúvidas, trocando textos, comentários, e elaborando daí, depende do contato entre você e o orientador. Muito, muito importante, nessa etapa, a postura proativa de vocês procurarem o orientador, de vocês canegarem eles mesmos. Eles estão esperando vocês, mas eles não vão atrás de vocês. Isso, vocês vão atrás dos professores. Ok? Não se preocupe de incomodar, eles estão esperando vocês, mas vocês têm que ir atrás. Isso. Todos os professores estão cientes que vocês irão entrar em contato com eles, entendeu? Por e-mail, ok? Gente, os trabalhos, pode ser revisão de literatura, pode ser estudo de caso, pode ser o que vocês pensarem junto com o professor orientador, entendeu? Lembrando que se tiver trabalhos, né, que envolvam seres humanos, vocês, por questões éticas, a gente tem um termo de consentimento livre, né, esclarecido, que o pesquisado precisa preencher e precisa assinar, entendeu? Então, por questões éticas, por quê? Porque a gente não tem como, por exemplo, passar todos os trabalhos de vocês numa comissão de ética. Aí a gente não ia terminar nunca o curso, ok? Então, o que a gente fez? A gente construiu um termo, tá? Esse termo também está disponível no Moodle. Tá? Eu vou colocar aqui rapidamente o termo para que vocês possam ver. Tá? E aí, por exemplo, estudo de casos, fazer uma pesquisa em loco com um aluno, ou com professores, alguma coisa desse tipo, é necessário o termo de consentimento. Pesquisas bibliográficas não precisam do termo de consentimento, entendeu? Revisão de literatura não precisa do termo de consentimento. Tá? Sueli, minha querida, você levantou a mão? Levantei, professor. Boa noite, professor Davi, professor Emerson. Eu acredito que a colega aí colocou a minha dúvida, que se poderíamos escolher, né, orientador. Aí eu já vi que, durante sua fala, você respondeu que nós poderíamos, porque até então, eu sou do grupo J, e nós estávamos conversando, nós achávamos que a nossa orientadora poderia ser a professora, a tutora. No caso, não vai ser, não é isso? Vai ficar se ela livre. Tiver na lista de orientação, ela pode orientar. Se ela não tiver, não pode. Ah, tá. Pronto, a minha dúvida era essa. Ok? Quem é a turma J? Quem é a tutora, por favor? Chega. Se a professora... eu acabei de esquecer o nome dela. A Gilbertiane, não, né? Quem? Deixa eu ver. Não. É Francileide. Francileide. Pronto. A Francileide, ela não pode orientar porque ela não é mestre, entendeu? Ela só é especialista. Então, observe, todos os professores orientadores, ou eles são mestres, ou eles são doutores. Ok? Como vocês estão fazendo uma especialização, o professor ele tem que ter um título acima. Ou, certo. Né? Ok? Professor, outra coisa assim, uma dúvida minha, né, pessoal, minha. O senhor falou que, no caso, para a gente fazer estudo de caso,
vai ser elaborado aí Tem um termo de consentimento. Porque desde o início da licenciatura, né, do curso em si, eu peguei especificamente assim, um dos alunos da onde eu trabalho. Porque eu trabalho, graças a Deus, assim, eu digo sempre ao pessoal lá no grupo que eu sou agraciada, porque na instituição que eu trabalho com 2 especialistas em AEE. Então, assim, quando eu tinha dúvida, estava assim, achando difícil, elas me orientaram. E, assim, vários planos de aula que nós fizemos durante esse curso vai ser adaptado na escola na qual eu trabalho. Eu fiquei muito feliz com isso, de poder, de alguma forma, estar agregando, né? Estar ajudando. Eu trabalho na biblioteca. E, então, assim, aí desde o início eu tenho isso, eu quero fazer um estudo de caso. Então, assim, eu vou precisar realmente no caso desse termo. Vai precisar do termo. Observe que eu projetei para vocês o termo aí, gente, para que vocês vejam. Aumenta um pouquinho a letra, Davi. Opa, diga, Emerson. Só aumentar um pouquinho, dar o zoom aí. Deixa eu aumentar. Melhorou? Isso. Pronto. Perfeito. Então, o termo de consentimento livre esclarecido. Então, por exemplo, pesquisador responsável, entendeu? Então, vocês colocam o nome do professor orientador aqui, tá? Aí, telefone, e-mail, discente, é o orientando. Aí são vocês, né, que são os orientando, tá? Você está sendo convidado para participar da pesquisa. Aí coloca o título da pesquisa aqui, o nome da pesquisa, o título, tá? E aí tem as informações, entendeu? Do núcleo, né? Sua identidade pessoal será mantida em sigilo, tarará, os resultados poderão ser divulgados e apresentados em congresso, entendeu? Em qualquer momento, você poderá solicitar esclarecimento ou informações adicionais, né? O estudo será realizado através de questionário, através de entrevista, semi-estruturada, parará, parará, parará. Então, vocês colocam os conteúdos, né, os instrumentos da pesquisa, informam, né, quais serão os instrumentos da pesquisa, tá? E aí, consequentemente, né, assina o participante da pesquisa, assina o discente pesquisador, que é vocês, orientandos, e o professor orientador responsável, ele também assina. E aí vocês datam, ok? Esse termo de consentimento, vocês devem utilizar para a gente resolver questões éticas, tá? Porque não tem como a gente passar o trabalho de cada um de vocês numa comissão de ética. Isso não seria impossível, ok? Então, lembrando, tá, que vocês precisam desse termo caso façam trabalho com pesquisa com seres humanos, entendeu? Eu vou fazer um estudo de caso, então é necessário ter, ok? Eu vou entrevistar, vou acompanhar um aluno durante um tempo da vida dele na sala de recurso multifuncional. Eu vou precisar do termo, entendeu? E se esse aluno for de menor, no caso, o pai dele tem que assinar o termo, ok? A gente precisa ter essas informações. Okay? O termo ele vai ser anexado no artigo? Você deposita o termo, você pode anexar ele lá como anexo depois da bibliografia, você pode colocar ele no PDF, tá? Mas você também pode simplesmente depositar ele no Moodle, entendeu? O Moodle, na verdade, vocês, na disciplina de orientação de seminário integrador, vocês vão ter um campo lá, entendeu? Para depositar o TCC finalizado, o termo de conclusão e os termos de consentimento, ok? Você pode depositar tudo junto, pode depositar tudo separado, não tem problema nenhum, mas é obrigatório fazer o depósito, certo? Ok? E somente depois que vocês depositarem é que vocês são relacionados para o processo de apresentação, para o seminário de apresentação, viu? Alguém perguntou aqui no chat sobre disciplinas de recuperação. Então, vamos lá, gente, rapidamente. Como eu falei no início da nossa reunião, o curso terá um momento de prorrogação, entendeu? São 3 meses de prorrogação. Setembro, outubro e novembro. Durante esse período da prorrogação, os alunos que não terminaram o TCC podem terminar o TCC, e os alunos que tiveram pendências em 1, 2, no máximo 3 disciplinas, poderão recuperar essas disciplinas no período da prorrogação, ok? Será montado um calendário, tá, do período de prorrogação, e todos os alunos que solicitaram a prorrogação, porque é necessário que você preencha
o formulário de prorrogação. O formulário vai estar aberto na disciplina de orientação de seminário integrador, entendeu? Entre os dias 22 de junho e 23 de agosto. Você preenche o formulário de prorrogação, seleciona a disciplina que você vai, né, recuperar, e aí você vai estar, entendeu? Num desses meses, setembro, outubro, novembro, durante esse processo, recuperando o módulo que você perdeu. Ok? Certo? Dúvidas ainda sobre a recuperação, gente? Alguma questão? Tá? Alguma dúvida sobre o processo de recuperação? Não, né? Certificado, quanto tempo para liberação após a apresentação? Gente, é o seguinte, os certificados, né, a gente precisa de 3 meses para liberar eles, entendeu? Porque ainda não foi implantado, está em processo de implantação, não sei se esse ano ou no início de 2027, a própria EPG que cuida disso, não é uma responsabilidade nossa, tá, do Núcleo de Educação à Distância. Então, os certificados, né, ainda são emitidos, tá, fisicamente, tá, ok? Você, quando concluir todo o processo, né, do curso, quando fizer o depósito no repositório, quando fizer a apresentação do TCC, você vai preencher o formulário de solicitação de certificado. Tá? E lá no formulário de solicitação de certificado, a gente, na reunião de maio, junho, eu vou explicar melhor isso para vocês. Vocês fazem, né, a solicitação do certificado, a gente manda toda a documentação para a própria EPG e a própria EPG emite, faz todo o processo, tá, ok? Certo? E aí vocês podem receber pelos correios ou podem retirar pessoalmente, entendeu? Na Universidade Federal Rural do Semiárido, no campus de Mossoró, lá na sala 8, entendeu? Da própria EPG, ok? Professor, Essas informações serão passadas mais adiante, entendeu? Diga. professor Elias, Diga. professor, eu sei que isso é até algo institucional, mas existe um limite para o orientador, um total de alunos. Isso significa perguntar, eu posso ser rejeitado por um orientador pelo fato dele já ter atingido o quantitativo? Pode sim, pode Entendeu? sim. Isso. E Gente, aí? o limite é 5 orientandos por professor orientador. Isso, na verdade, não é uma regra, tá? Isso, na verdade, é porque a gente, na verdade, o que acontece? Esses professores orientadores serão remunerados pela CAPES como bolsistas, tá? Então, ele vai receber uma bolsa de orientação para orientar, no máximo, até 5 professores orientadores, entendeu? Ele pode orientar mais do que isso? Pode, só que a gente não aconselha, né? Não é que a gente não permite, a gente não aconselha por quê? Porque o trabalho pode ficar prejudicado, e aí não vai ser um trabalho de qualidade, porque, por exemplo, é complicado. Orientação não é um negócio simples, né? Não é você, por exemplo, eu vou orientar e vai... Não, né? É um negócio que exige tempo, trabalho, entendeu? Então, o que acontece? Pode ocorrer do professor, sim, rejeitar, porque ele já atingiu o limite de 5 orientantes. Mas podemos abrir exceções. Basta conversar com a gente, coordenação, e aí a gente entra num acordo, sem nenhum problema. Ok, Elias? Essa informação é terrível, porque Mas... tem duas professoras maravilhosas que eu tenho medo das pessoas gostarem delas igual a mim, igual eu gosto delas, né? Então eu fico preocupado Também é o meu medo, viu? Então, é já o meu pega a medo, lista hoje e já envie e-mail para essas que são professoras. professoras. A primeira coisa que eu estou em dúvida entre um e outro, assim, o coração partido, enfim, são entendeu? pessoas Mas maravilhosas. já E aí podemos depois, enviar hoje? Pode, Já já está A partir de disponível. hoje já está disponível. Vocês procurem os professores meu orientadores. Deus. Então, A eu partir já de vou hoje. sair da reunião para ir atrás da professora. Essa questão do limite de orientações acaba sendo um problema para quem deixa o TCC para depois. Isso. Deixa correndo aí março, abril, maio, para parar para pensar sobre isso, aí vai procurar o professor e já está comprometido com trabalhos em andamento, não vai querer pegar um sexto no meio para o final do tempo. Entre em contato agora, com certeza você vai conseguir. Isso, entendeu? Não deixe para Professores, cima da hora, tá, ok? O a que é um pergunta vai. conselho aqui que a gente dá e o professor Emerson está dando aqui, não deixem para cima da hora para vocês fazerem um acordo de orientação com o professor e fazer o processo, tá, ok? Por quê? Porque
pode ocorrer de vocês, entendeu? Não terem tempo e, consequentemente, não terminarem o trabalho. E aí, Professor, não consegue concluir o curso. Diga, Elias. o que é que acontece? Eu também sou aluno de um curso de mestrado. Eu estou justamente na parte da construção de uma dissertação. E aí eu pretendo dar continuidade na minha área de pesquisa dentro aqui desse artigo, né? Ser acusado de plágio de mim mesmo? Não, se você está fazendo o trabalho, está fazendo a pesquisa. A Já que temática. o Elias, gente, o Elias tocou no assunto, né, que eu estava esquecendo, plágio, entendeu? Tomem muito cuidado. Viu? Trabalhos plagiados não serão aceitos, ok? Qualquer tipo de plágio é condenado, tá? Então, trabalho feito por IA, trabalho, por exemplo, plagiado, os professores orientadores estão cientes de que devem negar o trabalho, entendeu? E reprovar o trabalho, ok? Tá? Então, muito cuidado, tá, no uso da inteligência artificial e muito cuidado, entendeu, com questões em que envolvem plágio. Diga aí, Henderson, por favor. Se o aluno está fazendo um mestrado, um doutorado, já tem uma temática de pesquisa que passa pelo AEE, você pode fazer o seu TCC aqui nessa temática. O que você não pode é pegar um artigo que você elaborou no seu doutorado e está submetendo à revista e vir apresentar como sendo um artigo do TCC. Isso. Aí é um autoplágio. Isso. Nós já tivemos caso na turma passada do aluno que faz o contato com o orientador, some 3 meses, 4 meses e aparece com um trabalho pronto, do nada. O orientador olha e diz, eu não assino embaixo desse trabalho porque eu não reconheço o meu papel de orientação nisso que está sendo apresentado pronto para mim. O trabalho de orientação, ele é construído com o orientador. E esse trabalho pronto, o orientador, ele olha assim, eu não sei se isso ele está trazendo de outro lugar, se autoplagiando, eu não sei se ele está trazendo de uma IA, eu só sei que eu não tenho mérito, eu não tenho responsabilidade pelo que está sendo colocado. E, nesse caso, o orientador, ele pode recusar o aluno. Ele pode rejeitar o aluno, porque ele não reconhece o que está sendo ali posto. É muito importante o que Davi estava colocando, questão de plágio, autoplágio, uso indiscriminado de IA. Faça sempre junto com o orientador. Isso. Obrigado, professor. O senhor acabou de responder a minha pergunta antes mesmo de eu fazê-la. Porque, no meu caso, assim, eu me preocupo muito com isso, porque, como eu falei, eu trabalho numa escola onde eu sou da biblioteca e auxilio muito as 2 especialistas que tem na escola do AEE. Nós temos a sala multifuncional. E aí, desde o início, como eu falei, eu escolhi pensar no aluno, pensar na sua deficiência e fazer meu TCC em cima disso. E eu tive medo de isso ser uma forma de plágio, mas agora eu entendi, com a sua explicação, eu entendi que eu trazendo tudo que eu tenho, toda a bagagem que eu tenho dessa criança, fazendo seguindo todos esses primórdios aí que o senhor falou, na orientação, não vai ser plágio, porque eu vou estar construindo junto com a minha orientadora. É isso? Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, isso mesmo. Obrigada. Elias, você levantou a mão ainda? Sim, eu levantei a mão. Por quê? Só contextualizando aqui bem rapidinho para ambos os professores e os demais colegas. O que é que acontece? O que me trouxe a este curso? Justamente um aluno com deficiência que eu tinha na sala e na sala eu não sabia agir com ele. Então ele foi o meu vetor, assim, ele mexeu nas minhas estruturas e me obrigou praticamente a estudar sobre educação especial, né, principalmente na perspectiva da educação inclusiva. E isso me trouxe para o AEE, ou seja, eu era um professor leigo na educação especial, eu não conhecia nada, né? Então, graças a esse aluno me trouxe aqui. É tanto que no mestrado, a minha linha de estudo era a avaliação da aprendizagem. Aí eu mudei justamente por quê? Porque foi algo que me motivou. Então, hoje eu quero pesquisar, quero estudar, quero dissertar, quero discorrer sobre justamente a formação docente e a inclusão escolar, porque foi algo que me trouxe aqui. Foi isso que me trouxe aqui.
Então, eu quero aprofundar mais nessa área, eu quero buscar mais nessa área, porque foi a minha motivação. Estar aqui hoje foi passar a conhecer, né? Foi quando eu descobri que o deficiente não é meu aluno, o deficiente é eu que não estava preparado para atuar com ele. Então, por isso que agora, assim, eu me considero assim, um pesquisador da área da educação especial, principalmente da perspectiva da educação inclusiva. Por isso que eu fiz essa pergunta. É tanto que eu mudei os rumos de um mestrado, que eu queria trabalhar sobre a avaliação da aprendizagem, e depois mudei para formação docente e inclusão no contexto escolar. Tranquilo, entendeu? Então, gente, essa bagagem de vocês usam para construir o trabalho de conclusão de curso. Diga, Alisson. Já estamos já encerrando a nossa reunião, tá bom, gente? Professor, depois que a gente escolheu o orientador, conversar com ele der um aceite, a gente fizer o depósito do aceite, a gente precisa fazer algo mais além disso, ou a gente só pode seguir nas orientações juntamente com ele? Pode seguir nas orientações juntamente com o professor, entendeu? Certo. Problemas que vocês tenham, né, com relação, por exemplo, assim, ó, o professor às vezes pode sumir. Se ele sumir, aí procura a coordenação, entendeu? Uhum. Se isso acontecer, ok? Mas ao longo do processo, vocês vão conversando com o professor, monta um cronograma de orientação e está feito todo o procedimento, entendeu? Certo. A gente precisa da carta de aceite, né, para a gente manter o controle, saber exatamente quem está orientando quem e, né, na vastidão, né, do nosso curso. Eu já mandei para o senhor. Já que é um curso com 300 alunos. Eu já aproveitei. Vão mandando as cartas, entendeu? Vão escolhendo os professores, ou vão fazendo o acordo e vai, entendeu, acontecendo as coisas, entendeu? Professor, dentro dessa mesma pergunta, quando eu cursava no IF, a gente precisava ficar mandando as versões do TCC, porque o tutor ele acompanhava. Dentro do nosso curso, a gente precisa fazer essas entregas parciais dentro do AVA, ou a gente só é acompanhado com o professor orientador? Não, vocês são acompanhados exclusivamente pelo professor orientador, entendeu? Não tem essa obrigatoriedade no nosso curso de especialização, ok? Diga, Elias, a gente poder encerrar. Já deu 8 horas. Uma última pergunta. Não, nesse caso, se tornou até aqui mais pessoal. É importante relatar a minha orientadora sobre isso que eu acabei de contar aqui, sobre uma pesquisa que eu tenho paralela, né, um outro curso que eu estou... É importante dar ciência para ela disso? Você conversa com ela, entendeu? É importante você conversar com ela e trata dos assuntos sem nenhum problema, entendeu? Davi, é importantíssimo que vocês compartilhem com seus orientadores todos os aspectos que sejam relevantes para o seu trabalho. Isso. Você não precisa estar trazendo nada de sua vida pessoal, de sua... Não diz respeito ao trabalho, mas se você já faz um mestrado, um doutorado, se você já tem um trabalho anterior de pesquisa que tem a ver com o TCC que você quer desenvolver, dá esse contexto para o seu orientador. O seu campo de atuação tem a ver com o seu TCC que você quer desenvolver? Explica isso. Vocês não se conhecem, então vocês têm que se apresentarem, têm que conversarem. É um trabalho que, quando chega na hora do seminário, a gente vê TCCs, aplicações muito bonitas, muito bem feitas, com a relação de parceria muito sólida, em que houve um diálogo verdadeiro entre o orientando e o nosso aluno do TCC, e eles puderam fazer um trabalho fundamentado. Então, assim, converse com o seu orientador. E até acrescento, se tiver alguma questão de ordem pessoal que perpasse, que atrapalhe o desenvolvimento do seu TCC, porque às vezes isso acontece, a nossa vida dá uma reviravolta e impede que você esteja fazendo o seu trabalho, converse com o seu orientador, não só suma por 1 mês, 2 meses, não. Converse com o orientador, seu professor, olha, está acontecendo aqui isso, não estou podendo agora estar dedicando, não estou tendo condições, ou tempo, ou cabeça. Converse, porque vocês vão negociando o que é que pode ser feito. E não deixar as coisas soltas entre desconhecidos.
E mais uma questão, só para a gente finalizar, e aí eu vou dar a palavra só para a Daiane, e aí a gente termina. Gente, ó, não teremos outras prorrogações, tá bom? O curso ele é construído, o curso é desenvolvido dentro de uma perspectiva metodológica. Esse curso tem início, meio e fim, tá? E tem uma data de prorrogação estabelecida, setembro, outubro e novembro. Após o dia 30 de novembro, o curso termina. O curso se encerra, ok? Então, professor, tem como ter outro? Não tem outra prorrogação. Então, se programem, se organizem juntamente com o professor orientador de vocês para terminarem o curso ou no final de agosto ou no final de novembro, ok? Fora dessas datas, vocês não terão outras prorrogações. Deixar isso claro, ok? E Daiane, minha querida, você Professor, levantou a mão? antes Sim. da ideia, só uma invasão rapidinha. O convite, a formalidade, ela precisa ser feita necessariamente por aquele e-mail que está ali, ou se eu tiver um inbox aqui pelo Moodle, eu posso fazer essa formalização por ali também, tendo em vista que os professores respondem muito ali, pelo menos comigo, né? Todos sempre respondem. Aí eu não sei, entendeu? Mas, ou seja, por exemplo, o e-mail está disponível para vocês vocês possam falar com o professor sem nenhum problema. Pode ocorrer que vocês, por exemplo, conheçam já algum professor, tenham uma afinidade com ele, tem o telefone do professor, aí você pode entrar em contato com ele, entendeu? Porque você já conhece o professor, tem uma certa intimidade, alguma coisa desse tipo. O importante vai ser a carta, no caso, eu aceito. Não Justamente. importa o canal, não é isso? O que interessa para a gente como instituição, entendeu? É a carta de aceite, tá? Justo. Perfeito. E a gente disponibiliza o quê? Disponibiliza o meio formal de comunicação, que é o e-mail. Por isso que vocês não têm acesso ao telefone de professor. Por quê? Porque é algo pessoal, e aí o professor, na verdade, se ele quiser compartilhar com o aluno, aí ele compartilha. O e-mail, não. O e-mail é a via formal, institucionalizada de comunicação. Ok? Tudo bem. Certo? Beleza, Elias? E Daiane, minha querida, a última palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. No caso, só para entender, assim, a gente tem que entrar em contato com o professor orientador através do e-mail dele, e aí ele dá o retorno para a gente através daquela carta de aceite, isso? Isso, ele preenche a carta, você preenche, ele assina com a assinatura Gov e você deposita no Moodle. Está firmado o acordo de orientação, entendeu? Ok, tá ok, certo? Obrigada. Você manda um e-mail para o professor se apresentando, dizendo que é aluno do curso, que está pretendendo trabalhar determinada temática, ou tem já uma determinada ideia, queria ver se o professor aceita, e aí você vai conversando com ele por e-mail até finalizar com o preenchimento da carta. Certo? Sim, ok, obrigado, muito obrigada. Nada? Então, gente, Remson, mais alguma questão? Não, Davi, só isso. Só isso? Paulo, teremos dois encontros. Por enquanto, é só para começar. Pronto, tá? Eu agradeço a participação de todos, entendeu? Mais de 90 pessoas, né, estão aqui com a gente. Eu agradeço, tá? Dúvidas, os coordenadores estão aqui para resolver, tentar ajudar da melhor maneira possível. E vocês, né, procurem os professores, como a gente já falou anteriormente, entendeu? Boa sorte a todos, né? Se organizem para que a gente não tenha nenhum celeuma ou dissabor, né, mais para frente, tá bom? E aí, boa sorte, né? E ótimos trabalhos, ótimos estudos. Valeu, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Viu? Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Está na hora de pensar no mestrado aí, né? Aí, A universidade, a coordenação.